Pois bem, e radiestesia, ela é magia? Será que radiestesia é magia? Eu tenho anotado aqui no meu livro de radiestesia, A Ciência e a Arte do Pêndulo, que aqui, ó, de novo, a ciência, não deveria ter esse termo, né? A ciência é a arte. A arte do pêndulo eu concordo, a ciência do pêndulo eu não concordo. Mas vamos lá, nesse livro eu anotei o que significa magia. E magia é o seguinte, é uma conjugação de desejo intenso mais projeção mental mais ritual. Só projeção mental não é magia. Projeção mental com desejo emocional intenso e principalmente algum tipo de ritual, isso é magia, tá? E se a gente parar para pensar o que é a radiestesia tem o desejo intenso? Sim, quando você trabalha com a radiestesia, existe um desejo, existe uma intencionalidade no trabalho radiestésico e principalmente no trabalho radiônico. Existe projeção mental? Sim, existe projeção mental. Isso é chamado inclusive de psiônica. A radiestesia é um saber, a radiestesia é a sensibilidade a radiações, né? É a sensibilidade às energias. A radiônica é a manipulação de energia através de formas. A radiônica é isso, é um saber que objetiva manipular energias para atingir certos objetivos através das formas e figuras geométricas. E a psiônica é exatamente essa projeção mental, é a transmissão, né, das energias. Então, você identifica as energias pela radiestesia, manipula pela radiônica e depois de manipulada você projeta a energia através da psiônica. Ora, pelo que eu falei aqui, então, desejo intenso, projeção mental e mais o ritual, tem ritual na radiestesia e na radiônica? Tem. Tem um ritual com pêndulo, você monta gráficos, tem toda uma regra de como você deve montar os gráficos, de como você deve manipular o pêndulo, de como você deve transmitir a informação, né, pela psiônica. Então, isso é um ritual. É claramente um ritual. Do mesmo jeito como fazer uma oração é um ritual. Existem rituais na ciência também. A ciência tem a sua ritualística também. Mas o que eu quero deixar bem claro é que mesmo que muitos radiestesistas queiram dizer que a radiestesia não é magia, mas ela se encaixa no conceito de magia sim, tá? Assim como a astrologia também se encaixa no conceito de magia. No caso da astrologia, é ainda mais interessante, porque os astrólogos tradicionais, os astrólogos antigos, tradicionais, da época dos egípcios, da época dos gregos, da época dos mesopotâmicos, da época dos medievais, da época dos árabes antigos, os astrólogos antigos, eles eram magos. Né? Então a astrologia, principalmente a antiga, ela era muito associada à magia. Ela é uma disciplina da magia. A astrologia surgiu como disciplina da magia. E a radiestesia tem muito de magia também. Mas vocês vão ver que a maioria dos radiestesistas hoje em dia dizem que a radiestesia não é magia e que ela é uma ciência, inclusive, comprovada. Algo que ninguém no meio acadêmico vai aceitar. Agora, eu concordo também que a gente não precisa ficar limitado à forma de pensar do meio acadêmico, né? Eu, Adalberto, vou falar para vocês como é que eu penso. Até porque eu tenho formação em filosofia da ciência e eu sei que existem conceitos alternativos de ciência, inclusive dentro do universo holístico, existe um paradigma, existe um modelo de ciência dentro do campo holístico, dentro do universo holístico. Por exemplo, nesse livro aqui, O Novo Paradigma Holístico, você tem uma definição alternativa de ciência que conjuga ciência, filosofia, arte e misticismo, tá? Então, dentro desse paradigma holístico, esse paradigma holístico ele diminui a distância entre ciência, filosofia, arte e misticismo. Apesar do livro se chamar O Novo Paradigma Holístico, essa edição aqui é de 1991, então esse é um debate
que foi um debate, por exemplo, da década de 90. E aí você tem mesmo um conceito novo e diferente de ciência. Dentro desse conceito eu poderia falar tranquilamente. Aí sim, nesse conceito, nesse paradigma, eu poderia falar que a radiestesia é ciência, que a astrologia é ciência. Posso falar que qualquer escola de acupuntura, de psicanálise é ciência, que as terapias florais e que as terapias holísticas são ciência. Porém, o conceito de ciência que está aqui não é o mesmo conceito de ciência do meio acadêmico formal. E isso tem que ficar claro. Mas, como eu disse, a gente não precisa ficar preso ao meio acadêmico formal. Eu posso trabalhar dentro de um paradigma alternativo, como esse, que inclusive é um paradigma que hoje em dia muitas pessoas seguem. Existe a Universidade Holística, por exemplo, a Unipaz, que segue esse paradigma. Mas, uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui é que para um saber ser considerado válido, ele não precisa ser ciência. Né? Eu vejo um pouco nesse debate se a radiestesia é ciência, se a astrologia é ciência ou não, um certo fetichismo em relação à ciência. Principalmente os grupos ateus, materialistas, ceticistas. Né? Por isso mesmo é que são chamados de grupos cientificistas, né? Porque o cientificismo ele é uma forma de fetiche da ciência, né? É um fetiche de achar que só a ciência explica tudo, que só as explicações da ciência são válidas. Esse fetichismo ele é tão forte que quem defende essa ideia de que só a ciência é válida, que a ciência é o saber superior, verdadeiro e válido, quem defende isso normalmente subestima, inclusive, outros campos de conhecimento do próprio meio acadêmico. Então, quem é cientificista normalmente subestima a filosofia, subestima a arte, subestima as psicanálises, subestima a psicologia, subestima as ciências humanas e sociais e acha que só aquele conceito, aquele modelinho de ciência fisicalista, naturalista, é que é válido. Só as ciências exatas e naturais, então, é que seriam válidas. O que tem que ficar claro é o seguinte. Vamos pegar um exemplo na física. A física estuda a gravidade. A gravidade é um fenômeno que tem uma certa regularidade, de tal maneira que a gravidade aqui no planeta Terra, a gravidade lá em Plutão, a gravidade do outro lado da galáxia e a gravidade em qualquer outra galáxia do universo que esteja a milhões ou bilhões de anos-luz de distância, a gravidade em qualquer lugar do universo vai funcionar do mesmo jeito. Então, as fórmulas matemáticas e os experimentos dos físicos e dos astrônomos envolvendo a questão da gravidade sempre vão funcionar, sempre vão dar o mesmo resultado em qualquer parte do universo. Por isso que o modelo neopositivista de ciência funciona tão bem. Eu posso pegar uma fórmula da física e da astronomia e aplicar para a gravidade em qualquer planeta próximo ou qualquer planeta do outro lado da galáxia. E eu vou ter os mesmos resultados matemáticos e experimentais. Por isso que você consegue ter resultados tão confiáveis, tão válidos e consegue produzir boa tecnologia através da ciência experimental, através das ciências físicas e naturais. E eu não nego isso. Muito pelo contrário, eu tenho também formação científica e eu sei apreciar o valor desse tipo de coisa. Porém, também, por ser formado em psicologia, eu sei que quando o objeto de estudo é o ser humano, por exemplo, né, isso não funciona dessa maneira. O ser humano não é como a gravidade que funciona do mesmo jeito em qualquer parte da galáxia, em qualquer parte do universo. Os seres humanos dentro de uma mesma casa, por exemplo, já são muito diferentes. Eu não vou conseguir fazer um experimento que vai funcionar com uma determinada pessoa igualzinho com outra e com outra pessoa numa mesma casa, por exemplo. Eu não consigo fazer isso, tá? Mesmo que as pessoas tenham comportamentos muito parecidos em relação a um determinado experimento, mas nunca vai ser igual.
as pessoas são diferentes, as pessoas não são robôs, né? Então, se eu quiser realizar algum exercício científico com seres humanos, eu vou ter que ter um conceito diferente do conceito fisicalista, do conceito neopositivista das ciências exatas e naturais. É o que acontece com todas as ciências humanas, com a história, com a psicologia, com a antropologia, com a sociologia, né? Então, eu preciso de ter conceitos de ciência que são mais flexíveis. E quando a gente pensa, então, em saberes esotéricos, em saberes espiritualistas, metafísicos, essa questão se torna muito mais complexa. Mas eu posso ter, então, saberes esotéricos, como a radiestesia, como a astrologia, como os florais, como as terapias holísticas, que são válidas. E eu não preciso encaixar nenhum desses saberes dentro de uma definição de ciência. Eu não preciso considerar a astrologia ciência para ela ser válida. Eu não preciso considerar a radiestesia ciência para ela ser válida. Né? Eu estou falando isso, eu estou enfatizando bastante isso, porque eu penso que os profissionais holísticos e esotéricos precisam se livrar disso. Tentar definir a radiestesia ou a astrologia como uma ciência é até restringir demais o âmbito desses saberes, porque assim, o âmbito da ciência não é a metafísica. Tem que ficar muito claro isso. A ciência, enquanto ciência, ela não alcança a metafísica. A filosofia sim alcança a metafísica. A filosofia já começa a alcançar a metafísica. A arte também alcança a metafísica. Porém, para os saberes esotéricos, para os saberes holísticos, a metafísica é o objeto de estudo. A espiritualidade é o objeto de estudo da astrologia, da radiestesia e dos saberes holísticos. Então, vou até respeitar quem não quer considerar a astrologia ou a radiestesia, né, como magia. Vou até respeitar. Mas a grande verdade é que a astrologia e a radiestesia estão muito mais próximas da magia do que da ciência. E isso não faz com que a radiestesia e com que a astrologia sejam inválidas, porque magia existe. Existe magia branca, existe magia positiva, existe magia do bem, e existe a magia negra, existe a magia do mal, existe a magia das trevas, das sombras, isso existe. E existe inclusive como desfazer essas magias, ou como fazer magias boas. E a radiestesia está envolvida com isso. Depois de falar tudo o que eu falei no vídeo, agora sim chegou o momento de eu dizer para vocês como que eu, Adalberto, tá? Porque até agora eu falei das várias visões que existem sobre o assunto. Mas eu vou falar o que eu, Adalberto, acho. Eu acho, inclusive, errada a questão se a radiestesia é ciência ou magia. Eu acho que existe uma terceira forma de responder essa questão, que é entender que a radiestesia tem um pouco da ciência e um pouco da magia. A astrologia também tem um pouco da ciência e um pouco da magia. Elas têm, inclusive, um pouco da filosofia e um pouco da arte. Ninguém vai me negar que isso aqui é de uma certa forma, também um trabalho artístico. É um trabalho simbólico, é um trabalho artístico. Tem um pouco da arte, tem um pouco da simbologia, tem um pouco da filosofia esotérica, tem um pouco da ciência e tem um pouco da magia, da espiritualidade, da metafísica, né? Então, os saberes holísticos, para mim, eles não se restringem a uma categoria. Exatamente como é colocado aqui nesse livro, Novo Paradigma Holístico, tá? Então, todas as terapias holísticas, incluindo a radiestesia, tem um pouco de ciência, tem um pouco da filosofia, tem um pouco da arte e tem um pouco da mística, do misticismo, da magia mesmo, da espiritualidade. E reconhecer isso de maneira clara e direta não diminui a validade de todos esses saberes. Essa é a minha forma de entender. Na radiestesia existe uma complicação, porque especialmente quem pratica radiestesia clássica, eu estou pegando aqui alguns gráficos de radiestesia clássica. Então tem, por exemplo, o decágono, que é um gráfico de radiestesia clássica. Tem o desimpregnador,
tá? Aqui tem um outro decágono comigo, opa, aqui um outro decágono comigo, tá? Eu mantenho meus gráficos dentro de plásticos, tá? Para conservar. Esse aqui, por exemplo, é um turbilhão, é um gráfico de turbilhão com círculo. Tá? Então existem vários gráficos, esse daqui, por exemplo, é o trígono, cada gráfico tem a sua utilidade. Tá? Vocês estão vendo que eu sou muito cuidadoso com meus materiais, eu mantenho em plástico fechadinho, eu tiro do plástico quando eu vou usar, né? Esse aqui é um gráfico desembaraçador. Então existem vários gráficos de radiestesia tradicional ou clássica. O pessoal que trabalha com radiestesia clássica tradicional tem um fetiche mesmo de querer dizer que a radiestesia é uma ciência e eles querem tirar qualquer ligação da radiestesia com a magia. Só que, gente, esses gráficos aqui, alguns deles são usados inclusive para desfazer magia. Então, assim, eles querem defender que isso é ciência, querem desvincular a radiestesia de qualquer coisa ligada a espíritos, a magia, a espiritualidade, só que tem gráfico aqui que é baseado na cabala, que é para combater magia. Então, assim, esses radiestesistas, eu quero respeitar todos os radiestesistas clássicos, mas eles teriam que perceber o ridículo dessa posição, é ridículo. Né? É ridículo querer defender que a radiestesia é ciência e não tem ligação nenhuma com a magia, é simplesmente ridículo. E tem radiestesista com muitos anos já de estudos, de práticas e que defendem isso. E isso que eu estou falando não nega o fato de que, se pelo menos falassem assim, que uma parte da radiestesia é científica, uma parte, tá? Aí sim isso faria sentido. Tá? Do mesmo jeito como faz sentido falar que uma parte da astrologia ela é acessível à ciência, porque você tem estudos estatísticos. Você tem estudos até experimentais dentro da astrologia e dentro da radiestesia. Isso existe mesmo. Existem bibliografias, né, com experimentos, com estudos empíricos que mostram que a radiestesia funciona, com demonstração, com gráfico e tudo mais. Então tem uma parte da radiestesia que é científica, mas dizer que a radiestesia é ciência comprovada e é só ciência, isso é ridículo. Porque, inclusive, a mesma radiestesia clássica trabalha com símbolos místicos, esotéricos. Por exemplo, ó, esse gráfico aqui é um gráfico de antimagia. Ele é baseado na estrela de Davi. Isso é científico? Né? Aqui, ó, um gráfico de escudo, tá? Para a pessoa se proteger contra magia negra, espíritos obsessores. Ou então esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é um gráfico que também desfaz magia. Vejam, o que existe de científico nisso? É totalmente esotérico. E é um gráfico de radiestesia clássica, tradicional. Aqui, outro símbolo, baseado também em símbolos cabalísticos, Yoshua, que é o nome místico de Jesus. Né? Então, assim, não tem como falar que a radiestesia é ciência, como eu vejo os radiestesistas clássicos insistirem nisso. Né? Além dessa escola de radiestesia clássica e tradicional, que na verdade trabalha com muitos gráficos, você tem o pessoal que trabalha com mesas radiônicas. Esse aqui é um exemplo de uma mesa radiônica que inclusive eu trabalho. Tá? Se vocês perceberem a mesa radiônica, a vantagem da mesa radiônica é que ao invés de você trabalhar com vários gráficos separadamente, você já tem todos os gráficos num único lugar. Tá? Mas se vocês perceberem essa mesa radiônica aqui, ela trabalha basicamente com símbolos esotéricos. Tem um monte de símbolos esotéricos aqui. O próprio símbolo da cabala, o símbolo dos raios da fraternidade branca. Você tem os chakras que fazem parte do simbolismo das filosofias indianas. Você tem as naves que fazem referência à ufologia espiritual. Você tem a espada do arcanjo Miguel aqui, olha o símbolo de Yoshua aqui nessa mesa radiônica. Você tem os tronos que se referem aos orixás da Umbanda, tá? Então o simbolismo dos orixás da Umbanda estão, por exemplo, nesses tronos. Então
Essa mesa aqui é um exemplo de uma mesa sincrética, universalista. Você tem símbolos de várias tradições espirituais, várias. E eu pelo menos, eu estou passando para vocês o meu entendimento. Eu nunca vou falar para ninguém que isso aqui é ciência, que isso aqui é científico. Não vou falar. Mas é válido? É válido. Funciona? Funciona sim. Eu tenho experiência que me mostra que os gráficos radiônicos clássicos funcionam, assim como uma mesa radiônica sincretista como essa também funciona. Tudo isso funciona. Tá? Então, as terapias do universo holístico, incluindo a radiestesia e a radiônica, eu não tenho dúvida nenhuma de que funcionam. Eu, inclusive, aplico todas essas técnicas para mim mesmo. Então, na verdade, eu vou falar para vocês, não que as terapias holísticas elas são científicas, mas elas são vivenciais, você tem que vivenciar. Né? Quando você usa essas técnicas para você mesmo e vivencia, aí você vai ver se elas funcionam ou não. Essa é a maneira de você perceber a validade de todas elas. A própria astrologia, ela é muito vivencial. Né? Você faz o seu mapa astral e você vivencia aquilo. Aí você começa a ter a certeza, é a certeza, você chega a ter convicção mesmo, de que aquele campo de conhecimento funciona, tem validade. Então, respondendo, resposta final, radiestesia é ciência? Radiestesia é magia? A minha resposta é um pouco de tudo isso. É um pouco de tudo isso, é um saber holístico, tem um aspecto científico, tem um lado científico, embora não possa se dizer que é ciência, eu não posso falar que radiestesia é ciência, tá? Se perguntarem para mim se radiestesia é ciência, a minha resposta é não, não é. Mas eu vou falar que ela tem um aspecto científico, uma parte da radiestesia, ela tem validade empírica e, portanto, ela tem um aspecto científico. É assim que eu estou falando, prestem atenção em como eu estou falando. Tem um aspecto científico, embora ela não seja uma ciência. Ela é magia? Stricto sensu, os radiestesistas não vão definir a radiestesia como magia, tá? Mas ela tem ligações com a magia sim, inclusive ela desfaz magia. Né? A radiestesia ela é usada para desfazer magia. E assim, né, é complexo isso. Né? Como é que você vai desfazer uma magia? Para você desfazer uma magia, você precisa de um meio mágico. Né? Então, é um pouco complicado negar esse aspecto da radiestesia. Ela tem um aspecto de magia. Né? E detalhe, com radiestesia você nunca vai fazer magia do mal. Você não consegue fazer magia negra com radiestesia. Você só consegue fazer magia boa, magia do bem. Então, eu espero que eu tenha conseguido responder, tá, gente? Então, para mim, a radiestesia, ela é um misto de tudo isso, ok? Esse debate não termina por aqui, ele continua em outros vídeos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a radiestesia clássica comparada com as mesas radiônicas canalizadas. Eu vou falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, tá? Vou diferenciar uma da outra para vocês entenderem. Termino esse vídeo por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos. Não deixem de se inscrever no canal e passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana, tá? Para ver as novidades. Um grande beijo e tchau, pessoal!